Olá, bem-vindos ao terceiro episódio sobre a igualdade entre o homem e a mulher e a palestra que Abdul-Baha proferiu em Nova Iorque em 1912, onde ele demonstrou que a humanidade é composta por duas partes complementares e que jamais será possível o estabelecimento de uma paz no mundo, de uma paz entre os homens, uma paz universal, se a mulher não tiver uma entrada plena na vida pública e não tiver o reconhecimento da igualdade entre os géneros. Neste episódio vamos ver porque é que a igualdade não significa apenas e não se trata apenas de justiça social. Abdul-Baha vai falar-nos sobre que é sim uma condição própria da sobrevivência, da maturidade, da civilização. Abdul-Baha empreendeu em 1912 uma viagem civilizacional para a promoção da paz universal. Fez mais de 100 conferências e palestras nos mais diferentes espaços, com as mais diferentes audiências. Este é o episódio sobre a igualdade entre o homem e a mulher. É a palestra. E nós vimos como Abdul-Baha rejeita completamente a ideia da inferioridade feminina que estabeleceu na sociedade humana uma sociedade patriarcal. E vimos então, ele nos demonstrou que a suposta desigualdade não vem de Deus, mas sim da profunda ignorância humana. Vimos que a promoção da educação e da igualdade de oportunidades, ou a sua ausência, promoveu diferenças históricas. Diferenças essas que depois foram usadas como falsa prova de desigualdade, exatamente para manter essa sociedade patriarcal. Chegados a esta parte, chegamos a um ponto, e talvez o ponto mais profundo da palestra. Neste terceiro episódio, e nesta parte da palestra, Abdul-Baha começa a mostrar que o problema da desigualdade não é apenas moral. É muito mais profundo, é orgânico, é estrutural e, em última análise, civilizacional. Ele diz, em essência, que a humanidade é composta por duas partes, a masculina e a feminina. E nós constatamos e comprovamos isso à nossa volta, neste magnífico ato de criação divina. Sugiro-te que pares um pouco e reflitas sobre isto. As duas partes. Não uma principal e outra secundária. Não uma superior e a outra auxiliar. Não uma dirigente e outra dependente. Não. Duas partes que compõem uma unidade criativa. E isto é imenso. É imenso porque muda a imagem toda da nossa realidade, da realidade humana. Deixamos de pensar em hierarquias e passamos a pensar em organismo. Deixamos de pensar em dominar para passarmos a pensar em complementaridade. Deixamos de pensar em competição e passamos a pensar em totalidade. Isto é uma mudança estrutural do pensamento. E quando mudamos o pensamento, mudamos a realidade, porque a realidade é o nosso pensamento. É por isso que esta frase tem tanta força. A frase que diz: a humanidade é composta por duas partes. E a partir daqui, o raciocínio de Abdul-Baha, o servo de Deus, é muito claro. Repara, se uma dessas partes for mantida em estado de defeito, considerada como um defeito ou limitação,
limitada ou diminuta, inferior àquilo que é, a outra também não poderá atingir a sua plenitude. Já reparaste? Porque um corpo não é plenamente saudável se uma parte está atrofiada. Uma civilização jamais poderá ser plenamente madura se uma parte constitutiva dela for mantida à margem ou se lhe forem negados os direitos e as oportunidades que a complementem e que lhes são de direito. A imagem que Abdu'l-Bahá usa nesta palestra é a da mão direita e da mão esquerda. Ambas servem, ambas são úteis e ambas pertencem ao mesmo corpo. Se uma estiver incapacitada, o corpo inteiro vai perder capacidade. É um exemplo tão simples e tão real. É uma imagem com uma dimensão fortíssima e, por demais, clarividente. Porque nos mostra que a desigualdade da mulher não é apenas injustiça contra a mulher, mas é muito mais do que isso. É a mutilação do corpo humano coletivo. A humanidade toda sofre. A sociedade toda fica diminuída. E a inteligência coletiva empobrece porque não consegue tirar partido daquilo que a complementa, daquilo que a torna linda. A sensibilidade moral, essa empobrece a olhos vistos. A educação empobrece. E a política empobrece. E aqui podemos ligar uma imagem Bahá'í, da fé Bahá'í muito conhecida, que ajuda muito na comunicação e no entendimento. É que a humanidade é como um pássaro com duas asas. Vejam bem o poder maravilhoso desta metáfora. Uma asa é o homem e a outra asa é a mulher. Enquanto as duas não estiverem equilibradas em força, já repararam que o pássaro não pode voar na sua plenitude? Às vezes nem se levantar do chão. Que metáfora lindíssima e que nos ajuda a compreender este erro colossal que a humanidade viveu e ainda vive. E repara, não se trata apenas de dizer que a mulher também ajuda. Não é nada disso. Sem ela, sem a mulher, em igualdade, repara, o voo não acontece. Não é um problema de tratamento, de gentileza. É um problema real, é um problema de possibilidade. Possibilidade de exercer a potencialidade criativa em direção à paz e à igualdade. Sem igualdade, a humanidade jamais poderá alcançar a sua altura. Já repararam? Mas então, a palestra dá mais um passo. E aqui ela torna-se surpreendente até para muitos nos nossos dias. Reparem, Abdu'l-Bahá liga diretamente a igualdade entre homem e mulher, vejam só, à paz mundial. Isto é impressionante, porque ele não diz apenas seria justo que a mulher tivesse mais participação. Ele diz algo muito mais forte, verdadeiro e poderoso. Ele diz, reparem bem, a paz universal é impossível sem sufrágio universal.
Lembram-se? Ele estava a dar uma conferência a um movimento sufragista que acontecia na América. Que afirmação gigantesca. Ou seja, enquanto a mulher for mantida fora do centro das decisões coletivas, o que é que acontece ao mundo? O mundo continuará mais vulnerável à guerra, à violência, à lógica da força, da tirania e à brutalidade organizada. Mas ele diz porquê. E porquê é que isso é assim? A resposta que Abdu'l-Bahá dá é profundamente humana. Reparam, sai fora dos padrões e entra na humanidade, no humanismo. E é profundamente concreta e profundamente existencial. Porque a mulher é, sobretudo, mãe. Conhece de maneira íntima o valor da vida humana. Ela carrega, ela gera, ela dá à luz, ela dá vida, ela alimenta, ela cuida, ela forma, ela acompanha, ela sofre. Ela investe anos inteiros da sua alma na edificação do ser humano que gerou. E por isso mesmo, não entrega facilmente esse ser à destruição. Então, Abdu'l-Bahá mostra que a entrada plena da mulher na arena da legislação, da vida pública, da política, introduz na civilização uma resistência moral superior, maior à guerra do que a da guerra. Já viram? Mas isto não significa, diz ele, que a mulher seja automaticamente perfeita, com certeza. Nós, seres humanos, estamos carregados também de imperfeições. Nem significa que o homem seja automaticamente violento, um ser violento. Aqui não se trata de entrarmos neste ponto, nesta compreensão. O ponto é outro. O ponto é que a história humana foi excessivamente moldada por uma lógica de força, domínio, rivalidade e imposição. E a presença plena da mulher pode ajudar a corrigir esse desequilíbrio. A própria história recente dos últimos 80 anos no mundo desenvolvido mostra isso. Pode trazer mais peso ao cuidado, mais peso à preservação da vida, sobretudo mais peso à consciência do custo humano da destruição. Mas mais peso à recusa de sacrificar levianamente os filhos da humanidade. E isto por si só é muito, muito importante para o tom da palestra e para o objetivo proposto. Aqui precisamos de tornar esta palestra mais concisa naquilo que vos estou a transmitir. Muita gente fala de paz. Reparem, todo o mundo fala de paz, mas continua a pensar com a mentalidade da guerra. Estamos a viver isso hoje, queridos amigos. Fala-se à boca cheia de harmonia, o desejo de harmonia, mas as pessoas continuam a adorar a força. Muita gente condena a violência. Toda a gente condena a violência. Mas se puder, continua a conservar estruturas de poder profundamente agressivas. Reparem um movimento de retrocesso da humanidade em direção ao rearmamento. Abdu'l-Bahá vai mais longe.
porque ele percebe que não basta discutir tratados, armas e diplomacia. Vejam o que está a acontecer à nossa volta. É preciso, acima de tudo, discutir a alma da civilização humana. Que qualidades governam ou devem governar o mundo? Que visão de poder governa as nações? Que sensibilidade está presente nas decisões? Que lugar foi dado à experiência feminina no destino coletivo? As respostas a estas perguntas vão moldar a nossa realidade, porque moldam o nosso pensamento. E então entendemos porque é que esta palestra continua tão real, para além da atual, real. Porque ainda hoje, amigos, o mundo se organiza demasiadas vezes em torno do reflexo da competição, da conquista, da agressividade e do domínio. Ainda hoje, o poder é muitas vezes medido pela capacidade de impor, não pela capacidade de cuidar. Ainda hoje, a linguagem da política internacional, que entra pelos nossos olhos e nossos ouvidos, continua, em muitos contextos, mais próxima da ameaça do que da maturidade. Este é um facto ainda, infelizmente. E Abdu'l-Bahá vem dizer: enquanto a humanidade continuar a viver porque pensa desta forma, continuará a colher os mesmos resultados. Já Einstein dizia: as mesmas ações produzem os mesmos resultados. Por isso, queridos amigos, a igualdade entre o homem e a mulher não é um tema meramente social, entre outros. É a chave da transformação civilizacional. Sem ela, as melhoras serão apenas parciais, mas continuaremos a tropeçar e a cair continuamente. Continuaremos a construir sociedades sofisticadas por fora, mas incompletas, profundamente incompletas por dentro. E continuaremos a chamar desenvolvimento a uma forma refinada de desequilíbrio. Olhem o mundo à nossa volta. Então, repara bem. Primeiro, Abdu'l-Bahá desmonta a mentira da inferioridade da mulher em relação ao homem. Depois, ele mostra a necessidade da educação universal. Mas mais do que isso, ele mostra que homem e mulher pertencem à mesma totalidade humana da criação. E por fim, começa a revelar a consequência inevitável. Uma humanidade que mantém uma das suas partes diminuída é uma humanidade que se torna incapaz da paz verdadeira. E isso é tremendo. O nome do livro onde estão inscritas estas palestras chama-se Promulgação da Paz Universal. Porque quer dizer que a desigualdade entre o homem e a mulher não é apenas um erro moral do bem e do mal. É uma das raízes da imaturidade do mundo. No episódio final, no quarto episódio, Abdu'l-Bahá vai dar ainda mais provas. Abdu'l-Bahá vai responder diretamente à objeção de que a mulher seria deficiente por criação, como ideia completamente errónea. Vai convocar exemplos históricos de mulheres extraordinárias e vai mostrar que, quando a oportunidade
acontece e existe a suposta incapacidade em que se quer fazer acreditar a humanidade desaparece como fumo. Queridos amigos, neste episódio teremos esta ideia. Uma humanidade que tenta voar com uma asa enfraquecida pode até agitar-se muito, mas é incapaz de subir. Não alcança altura, não alcança plenitude e não consegue alcançar paz. Quando isso acontecer, queridos amigos, diz Abdul-Baha, a maturidade acontecer, a guerra vai cessar. Então, neste próximo episódio, vamos tentar responder a algumas perguntas. Como haverá provas históricas reais da capacidade feminina? E como responde Abdul-Baha à ideia de que a mulher seria menos capaz por natureza? E o que acontece à civilização quando a mulher finalmente se reorganiza à luz desta verdade? Queridos amigos, enquanto a mulher e o homem não funcionarem em equilíbrio como duas asas do mesmo pássaro, não poderá voar e mostrar o verdadeiro esplendor da criação e da potencialidade que existe neste maravilhoso ato de criação que nos pôs a nós, como seres humanos. À mesma imagem que foi feita toda a criação, com dois géneros, o feminino e o masculino, e como um complementa o outro em direção à unidade, à beleza, ao amor e, em última análise, à paz. Espero que tenham gostado do vídeo. Partilhem, por favor, este vídeo com outras pessoas, porque ainda existe um preconceito brutal no seio das nossas sociedades que ainda não conseguiram ganhar verdadeira consciência do modo erróneo como a civilização, infelizmente, ainda funciona. E talvez, quem sabe, com este modesto contributo de Abdul-Baha, possa ajudar a fomentar uma mudança de pensamento para uma mudança interior, para a construção da paz. Queridos amigos, dou-vos um grande abraço, despeço-me com um grande abraço e vamos ver-nos no quarto e último episódio sobre este fantástico e imperativo tema para a evolução em direção à maturidade da civilização humana, a igualdade entre o homem e a mulher. Um grande abraço.